Sim, eu acho que sim, como eu disse, eu acho que a gente ajustou o posicionamento para o segundo tempo, mas alguns jogadores começaram a apresentar um cansaço. A saída do Andrei foi por conta disso. Achei que o lado forte do Fluminense sempre é o lado direito, é onde o Arias gosta mais de jogar, o Cano encosta mais por ali. E o Andrei acabou que estava tendo dificuldade, por isso a entrada do Matias, que é um jogador que tem bastante vigor físico, chega à frente também. Depois as outras trocas foram nesse sentido, do cansaço e de ganhar velocidade para o espaço que a gente sabia que eles iam oferecer. A gente estudou bastante a equipe deles, não tinha dúvida de que eles iam se atirar, é uma característica deles, e que a gente tinha que explorar esses espaços. E volto a dizer, eu acho que a gente teve boas oportunidades, acho que você citou algumas delas e teve uma que foi, a gente não terminou em finalização, mas foi o cruzamento do Piton, que talvez para mim tenha sido a mais clara, se a gente consegue conectar ali com o Pedro na segunda trave. E é isso, o jogo se desenhou para a característica dos jogadores, da gente conseguir recompor um pouco mais e aproveitar a velocidade. Do Eric é em função de característica, ele foi para o último jogo porque a gente entendia que ele podia ajudar com aquilo que ele tem, de 1 contra 1, de desequilíbrio. Hoje entendia que era um jogo que talvez não encaixasse tanto no perfil dele. O Ignaldo pode jogar de 9 como de beirada e é muito rápido. Então as escolhas foram nesse sentido. Boa noite, Barbieri, Matheus Guimarães do Lance. Eu queria tocar justamente nesse ponto que você falou da saída em velocidade, aproveitar os espaços e tudo mais, justamente porque você optou por não entrar com o Orediano. Queria saber o porquê, foi alguma opção sua, talvez opção do jogo, não era o caso de entrar com o Orediano, justamente porque talvez ele supostamente entraria no lugar do Peck, que teve uma virose, não treinou, quase não treinou durante a semana. Eu queria entender justamente porque a não entrada do Orediano. Pela característica, porque o Peck precisou no segundo tempo fazer uma função que ele fez nos outros jogos, que era descer até a linha, até a última linha, para poder fechar os espaços. E o Luca é um jogador que, pela característica física dele, isso foge muito do jogo dele. Ele poderia, a gente conversou, ter entrado por dentro, de repente, na função do Juan ou do Ignaldo. Mas como era um jogo que a gente tinha que priorizar a velocidade e essa disputa de bola pelo alto, algo que foge um pouquinho da característica do Luca, o Luca acabou não entrando hoje. Então, a ideia sempre é tentar aproveitar ou potencializar aquilo que os jogadores têm de melhor. Mas todos eles são importantes. O Luca, o Eric, que ficou fora. A gente tem um grupo muito dedicado, muito comprometido, todos eles. Eu acho que a gente se defendeu muito bem. Vale lembrar que as grandes chances do Fluminense ou foram chutes de fora, como foi o chute do Nino, ou bolas cruzadas, em que a gente conseguiu fechar bem os espaços deles ali, mas faltou só a gente ligar melhor os contra-ataques. Para a gente terminar, então. Essa é a última mesmo? Eu estou terminando aqui. Fala para a gente sobre o Léo Jardim, mais uma vez, né? Que campeonato está fazendo o Léo Jardim, muito interessante. Um dos destaques hoje. Eu acho que o Léo vem muito bem, eu acho que a gente internamente nunca teve dúvida sobre a capacidade do Léo. Eu sei que e é natural que tenha acontecido porque o Ivan, quando teve a oportunidade, entrou muito bem e depois tinha uma demanda grande por uma oportunidade dele. E quando chegar o momento, se for o caso, ele vem trabalhando, também vai corresponder. Mas o Léo vem fazendo um grande campeonato, assim como todos eles. Eu queria só lembrar que a gente está num processo, está num período ainda em que a gente está semeando muita coisa. Talvez os frutos não estejam tão claros. E eu não estou nem falando de pontuação, porque pensando nos adversários que a gente enfrentou, a gente até tem uma pontuação interessante. Mas a gente segue crescendo como equipe, que buscando uma evolução, buscando desenvolvimento. E o Léo também vai melhorando o entrosamento dele com os companheiros, vai acertando essas dinâmicas todas entre eles. Eu acho que a equipe conseguiu se comunicar muito mais dentro de campo hoje. Foi um pedido que a gente tinha feito, que eles conversassem mais, que eles se orientassem, que eles se ajudassem. Então a gente está seguindo nesse processo de evolução, crescimento, desenvolvimento, e volto a repetir, a gente vai fazer uma grande temporada.